Agora, finalmente, chegamos no gráfico. O gráfico da função exponencial. Primeira coisa, a gente vai lembrar um negócio que a gente viu no vídeo anterior, né? Lembrando que a base da função exponencial é um número maior do que zero e diferente de 1, tá? Fiz a representação aqui da base, ó. A base A, desenhei a reta, né, para representar o x. E a base A está sempre entre 0 e 1 e sempre é maior do que 1. Nunca vai ser 0, nunca vai ser 1 e nunca vai ser menor do que 0, tá? Sempre desse jeito aí. Aí vamos construir o gráfico e a gente vai analisar depois no gráfico essas possibilidades aí e ver, né, o que essas possibilidades ali nos mostra ao a gente construir o gráfico. Então, filho, olha lá, função, a gente vai primeiro botar que a base é maior do que 1, tá? Ó, A maior que 1. Então, tá ali, a função é aquela ali, ó, 2 elevado a x. Aí a gente sempre, em todas as funções, vamos construir uma tabelinha para expressar isso. Aí a gente vai fazer uma coluna para x, uma coluna para função e uma coluna para y, tá? Lembrando que eu sempre gosto de escolher esses valores aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas não necessariamente você precisa escolher esses dois valores, esses 4, 5 valores aqui, né? Pode escolher outros. Mas por que eu costumo escolher sempre esses valores dependendo do gráfico? Porque você consegue ver o gráfico ficar completo, ó. Você consegue ver a curva completa. Tanto quando for uma reta, como for uma parábola, quando for uma curva assim na função exponencial. Eu costumo falar que o aluno sempre tem que olhar uma função, ver isso aqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Quando ele vê isso aqui, ele tem que automaticamente já imaginar na cabeça dele o gráfico da função, tá? No terceiro ano tem uma matéria que chama Qualidade das Funções. Lá, a gente aprende a montar esses gráficos sem montar a tabela. Então, você tem que ter na cabeça a imagem do gráfico, né? Tem que saber que a função do primeiro grau é uma reta, que a do segundo grau é uma parábola, né? Que a do terceiro grau vai dando umas curvinhas parecendo com as funções trigonométricas, mas não é, né? Parece mais um M ou um W dentro da função. Aí depois você tem que saber as caras das funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, saber a cara da função exponencial, da função logarítmica, saber a cara de tudo para você conseguir construir sem usar a tabela. Mas aqui o nosso objetivo é usar a tabela, então não vamos nos prender a sem usar. Mas já tem em mente que vai chegar uma hora que não vai precisar usar essa tabela. Até porque mais para frente a gente vai ver alguns exercícios de vestibulares e vocês vão ver que no vestibular você tem um tempo limitado para fazer as questões do vestibular. Então não tem como você ficar lá no vestibular montando tabelinha, porque você vai perder, você perde 2 minutos montando tabela. E 2 minutos no vestibular a gente sabe que é muita coisa, tá? Então, Brasil, a gente coloca lá, ó, os valores que eu escolhi no x. E aí o que eu faço? Substituo, né, no x da função. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, eu escolhi o menos 2. Então, ó, eu peguei aqui, substituí o x daqui por menos 2. Aí a gente tem que lembrar daquelas regras que a gente viu antes de começar a estudar a função, que era a que eu retomei alguns conteúdos de potenciação. Então a gente viu que quando tem um número elevado a um expoente negativo, é como se a gente fosse calcular o inverso dele. Então vai ficar 1 sobre a base, né, que no caso aqui é 2, elevado ao expoente, só que positivo, tá? Então, 2 elevado ao quadrado nada mais é do que 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4. Portanto, 2 elevado a menos 2 é 1/4. Depois, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2. Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2, tá? 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 2 elevado a 0, 1.
2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. E, por fim, 2 elevado ao quadrado é 4, né? 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. Aí, aqui do lado, eu montei os pares ordenados para ficar mais fácil da gente visualizar para poder marcar os pontos no gráfico. Então, a gente vai lá. Menos 2 vai ligar com 0,25. Então, acho aqui o menos 2, né? Lembrando que o par ordenado, muita gente se confunde com isso aqui, ó. Ele é x e y. Essa coluna aqui é a coluna do x, essa coluna aqui é a coluna do y, tá? Muita gente não sabe ligar ponto no gráfico. Muita mesmo. Parece que é um negócio besta, mas tem muita gente que não sabe. Então, vale prestar atenção nisso. O menos 2 do x, eu vou ligar com o 0,25 de quem? Do y. Então, localizei aqui o menos 2, vou ligar com o 0,25. Aí a gente tem que ter noção de ponto na reta real, né? Se aqui é o 0, né? Ó, tá vendo? Aqui é o 0. E aqui é o 1. A metade é 0,5, que vai ser o nosso próximo ponto que a gente vai ligar. Então, aqui no meio, exatamente no meio, entre o 0 e o 1, é o 0,5. O 0,25 é menor do que 0,5. Então, vai estar mais aqui embaixo, ó, bem pertinho da linha do 0, tá vendo? Ó, aqui. Então, eu ligo o menos 2 com o 0,25. Um pouquinho abaixo do 0,5. Agora sim, o próximo ponto é menos 1 e 0,5. Localizei aqui o menos 1 do x. Vou ligar com o 0,5 do y, né? Exatamente no meio entre 0 e 1. Depois, isso aqui muita gente erra. A gente tem aqui 0 do x e 1 do y, né? Então, eu não vou ligar nada no eixo x e vou ligar no ponto que está, o número que está aqui no eixo y, que é 1. Então, marquei o ponto aqui. Outra coisa importante que vale lembrar de gráfico de qualquer função. A marcação que você faz, né, ó, isso aqui é um pontilhado ou uns tracinhos. Não é para rabiscar, nem fazer um negócio rabiscado. É um tracinho ou pontilhado. E esse pontinho aqui, ó, que você marca dos pontos, não é para fazer uma bolota gigantesca. É um pontinho, uma coisa sucinta. Se fez, viu que não está conseguindo ligar, é porque a escala do gráfico está errada. Então, apague tudo e refaça com a escala certa, que vai dar certo. Aqui o próximo ponto, 1 e 2. 1 do x, né? 2 do y. Localizei aqui 1 do x com 2 do y, marquei o ponto. 2 do x, 4 do y. Localizo aqui o 2 do x com o 4 do y. Feito isso, outro ponto importante da função exponencial. Eu vou começar aqui, ó, quando eu começo a função, eu vou botar bem de perto para todo mundo ver. Ela nunca encosta no eixo x. Nunca. Se encostar, tá errado. Quer ver um exemplo? Digite essa função aqui, ó, num aplicativo chamado GeoGebra. Lá você vai conseguir ver quando você vai ampliando, conforme você anda para cá, no menos 3, menos 4, menos 5, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 zilhão, 1 trilhão, qualquer coisa, nunca a reta, a curva da função exponencial vai encostar no eixo x, tá? E aí, ó, você vai ligando os pontos e vai vendo que ela vai subindo, né? Essa daqui é a cara da função exponencial. Lembrando que não tem como fazer reta aqui, né? Porque é óbvio, né? Esse ponto não tem como, senão você vai passar por aqui. Eu já vi gente fazer em prova e acabar dando uma reta, mas é aquele problema da escala. Então, para poder construir esses gráficos e dar certo, tem que prestar muita atenção nas escalas, porque senão não vai dar certo, tá? E na hora de ligar os pontos, lembrar sempre. Fazer a coluna do x, a coluna do y. Parece uma coisa besta,
mas muita gente erra.